Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais uma vez no nosso trabalho, de evangelização, de estudo bíblico. Estamos em Gênesis, vamos ler hoje Gênesis 36. Vamos ver se a gente conversa um pouquinho para falar sobre Gênesis 36, Gênesis 37. E para adiantar, que estamos bastante atrasados, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, então nós vamos conversar um pouquinho sobre estes capítulos de Gênesis, Vem junto comigo, então, vamos lá? Aqui fala no capítulo 36 de Gênesis. Eu também convido você para pegar a sua Bíblia agora, nesse instante, e acompanhar essa leitura, que é bom, é interessante você fazer esse costume de quando uma pessoa está lendo a Bíblia, e você também possa estar acompanhando se aquela pessoa está falando a realidade do que está na Bíblia, para que a gente não venha a ser confundido, Porque ultimamente tem muitos capirotos por aí que distorcem a palavra de Deus e deixa você em mais lençóis. Então vamos de novo, eu convido você, pegue sua Bíblia, vamos acompanhar essa leitura, é Gênesis 36, esse vídeo está gravado, então você pode voltar de novo para ouvir de novo a continuação. Vamos lá então, Gênesis 36. Eis as gerações de Esaú, que também é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas dos cananeus. Lembra, não sei se você que está fazendo esse estudo comigo, você lembra que Jacó não gostava que Esaú pegava mulheres, da, da terra lá dos cananeus, mas Esaú, ele tomou essas mulheres desobedecendo a palavra de Deus. E também contrariando o próprio pai, o pai terreno. Então aqui fala: Esaú tomou suas mulheres das filhas dos cananeus, Ada, que é filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Ana, que é filha do Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. Ada, ela teve Esaú e Elifaz. Então aqui a gente observa que Esaú tinha 3 mulheres. Ada, ela teve Esaú, de Esaú ela teve Elifaz, Besamete e teve Reuel. A Olíbama teve a Jeús, Jalão, Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhes nasceram na terra de Canaã. Talvez você me pergunta, eles não tinham mulheres, só homens? Eles tinham mulheres, só que não era da cultura deles relatar sobre as mulheres, que as mulheres naquela época eram muito inferior. Nem podia, quando nascia uma mulher, era uma tristeza para o pai e para a mãe. Era uma tristeza. Mulher nenhuma queria que nascesse uma mulher. Eles queriam sempre homens. Então os próprios homens eram machistas, muito machistas. Então, tanto na Bíblia, a gente observa que trouxe, aquela cultura enraizada daquele povo que tinha, que eles pegaram, e eles trouxeram, e essa cultura, ela ainda aflora, ainda até nos dias de hoje, ela tá aflorada, que muitos países não dão valor à mulher. Infelizmente, muitos países não dão valor à mulher. Recentemente a gente viu uma mulher foi morta por não usar um véu num determinado país aí. Então a gente observa que ainda essa cultura, esse costume ainda vem, vem gerando consequência até hoje. Vem gerando consequências até hoje e consequências malignas. Tanto que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele tentou quebrar esse tabu, que a mulher não serve para nada, é só para ficar cozinhando, limpar a casa, lavar roupa. Jesus tentou quebrar esse tabu com eles, esse costume,
maldito, né, vamos dizer assim, entre eles, que ele teve, né, as mulheres que trabalhavam junto com ele. Muitas mulheres trabalhavam junto com ele, a Bíblia cita. E aqui a gente observa que Esaú ainda está, né? Porque Esaú é o começo da geração, né? O Esaú está no começo da geração, então tem isso mesmo. Então vamos continuar lendo. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Aí, ó. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Só que filha não cita o nome aqui na Bíblia. Você não vai ver nome de filha na Bíblia. E Esaú tomou suas mulheres, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã. Almas são os animais. Então aqui ele refere a almas, são outros, né, seres que não são humanos, são os animais. E foi para a terra, afastando-se de seu irmão Jacó, porque seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos, e a terra em que viviam como estrangeiro não os podia sustentar pela abundância do seu gado. Tá vendo? Eles foram tão abençoados, Jacó e Esaú, porque os dois receberam a bênção. Tanto Jacó e Esaú, a gente não pode esquecer que o Isaac, ele abençoou esses dois filhos dele. Um porque tomou passou na frente do irmão, né? Tomou a primogenitura. Mas Deus também abençoou ele. Olha só como que Deus é maravilhoso. Deus abençoou Jacó porque Jacó, ele tomou a primogenitura. E como a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus, ela não volta atrás, isso é um sinal muito grande, é um advertimento para nós, essa passagem aqui. Por isso que eu falo, a Bíblia a gente tem que ler com muito cuidado, muito zelo, muito devagar. Você tem que ir lá desde o primórdio, desde Gênesis primeiro, que eu estou fazendo essa leitura com vocês. Por quê? Olha que maravilha que a gente descobriu aqui. Por que Deus abençoou tanto Esaú como Jacó? Por quê? Nós sabemos que os dois, tanto Esaú como Jacó, receberam a bênção de Isaac. E a bênção, aquele que recebia a bênção de Deus, ele era próspero. Não era para os dois receber, era apenas um da família que receberia essa bênção. Mas, como Jacó foi trapaceiro, ele passou na frente do irmão Esaú, ele recebeu a bênção. Aí, logo que ele sai do quarto, vem Esaú, né, mostrando ao pai o seu guisado, e o pai fala: meu filho, eu acabei de dar a bênção, como que eu vou? Tanto que a Bíblia fala que Isaac se estremeceu quando ele foi dar a bênção para Esaú, porque não era, ele enganaram ele. Aí o que aconteceu? Ele também, tanto que Esaú se queixou, lamentou diante dele: meu pai, você só tem uma bênção para dar, e eu. Mas o que a palavra de Deus fala? Que o primogênito seria abençoado. Que todo primogênito da terra é abençoado. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Isaac teve também que dar uma bênção para Esaú. Então os dois ficaram abençoados por Deus. Aí vem, né, essa herança toda nossa que nós temos de filhos, né, de Israel, porque Jacó foi, ele pela trapaceira dele, ele também foi um ser abençoado, porque Esaú, ele era desobediente, mas ele tinha que receber essa bênção porque ele nasceu primeiro, assim, questão de segundos, mas ele nasceu primeiro. Eis a questão, porque os dois eram gêmeos. Mas Jacó também, como gente, quando você lê, você entende tudo. O que Jacó, quando nasceu, não sei se você lembra, Jacó, ele veio segurando, né, a perna de Esaú. Ele segurou a perna de Esaú. Isso tudo já está mostrando que
Jacó também seria muito abençoado, porque ele veio, né, puxando, né, é muito abençoado, é muita, sabe, você fica assim, é coisa muito maravilhosa, Deus faz as coisas muito perfeitas. E Jacó puxa a perninha de Esaú quando estava nascendo. Então eles ficaram grudados o tempo todo. Até na bênção eles foram grudados. Até na bênção os dois receberam a bênção. Não era justo, talvez. Deus sabia por quê, né? Sabe lá a abundância de bênção que Deus tem para dar, né, para nós. Aí é que fala que eles tinham tantos bens. Quando Jacó foi ao encontro do irmão, ele atrapalhou a vida do irmão Esaú, porque Esaú também tinha muitos bens. Tanto que Esaú falou quando ele foi ao encontro, ele levou tantos gados, tantas almas, né, de animais para Esaú. O próprio Esaú falou, não, Jacó, eu não preciso disso tudo não, eu tenho muito, 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 pode ficar com pra você, eu não preciso disso não. Mas ele fez questão, né? Não, eu te dou. Ele fez questão de presentear o irmão, para mostrar pro irmão também que ele tinha, né? Que eu não vou ficar para trás, né? Coisas, né? Aí o que acontece? Aí ele teve que sair, né? E Jacó foi um cara muito bondoso, porque ele poderia ter falado para Jacó, Esaú foi um cara muito bondoso, porque ele poderia ter chegado para Jacó e falado, olha, quem estava aqui primeiro sou eu. Então você retira os seus gados, retira suas almas, seus animais daqui, porque você tem muitos bens e eu não quero que você conviva comigo, que nós vamos brigar aqui, nossos pastores vão brigar um com o outro por causa dos seus bens. Não, ele foi humilde. Esaú foi humilde. Você fica aqui então, meu irmão, que eu vou para outro lugar. E aqui a Bíblia fala, olha só, porque seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos, e a terra que viviam como estrangeiros não os podia sustentar pela abundância do seu gado. Esaú morou no monte Seir. Esaú é também Edom. A Bíblia ela destaca Edom. Você já observou? No começo e aqui também ela destaca Edom. Edom é para a gente fazer um estudo mais apurado em cima dessa passagem aí, que eu vou fazer com vocês, não agora, mas eu vou passar para vocês. Eu só tô querendo chamar a atenção de vocês, porque quando eu vier com esse estudo, vocês saberem, né, por que eu tô trazendo esse estudo com vocês. Então, a gente observa que Edom, ele tem duas vezes essa palavra, tanto no começo quanto aqui, no versículo 8 do capítulo 36. Então vamos. E essas são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, que é filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz são Tema, Omer, Omar, Zefó, Gatã, Kenaz. Tina foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amalaque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aiolibama, filho de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú, Jeús, Jalal e Corá. E estes são os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes de Temã, Omar, Zefó e Kenaz. Chefe de Corá, chefe de Gatã, chefe de Amalaque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes são os chefes que nasceram de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aiolibama, mulher de Esaú.
os chefes de Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que nasceram de Aholibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os chefes. Este é Edom. Mais uma vez, esse nome escrito, este é Edom. Isso que está na Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Isso tem algum significado. Não está aqui por um mero acaso. Pode ter certeza que isto nos chama a atenção. E nós vamos fazer um estudo sobre Edom. Então eu quero que você permaneça nesse canal, continue nesse canal, porque a qualquer momento eu posso passar esse estudo para vocês, tá bom? Estes são os filhos de Seir. O Horel, que morava na terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás. E Disson, Ezer, Dizã, estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Mais uma vez, Edom fala. Os filhos de Lotã foram Hori e Emã. E Timna era a irmã de Lotã. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefó, Onão. E estes são os filhos de Zibeão: Aias e Anás. Este é o Anás que achou as águas termais no deserto, quando apacentava o jumento do seu pai Zibeão. E estes são os filhos de Ana, Dizon e Aholibama, filho de Ana. E estes são os filhos de Dizon: Endã, Esban, Itran, Querã. Tudo com on, né? Estes são os filhos de Eser: Bilã, Bazavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: os chefes de Notã, chefe Zobal, chefe Zibeão, chefe Anás, chefe Dizon, chefe Ezer, chefe Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, segundo a ordem de sua chefia na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes de aparecer um rei entre os filhos de Israel. Estes foram reis, a Bíblia fala que eles eram reis. Por que eles se tornaram reis? Porque a própria Bíblia nos fala, né, que quando Deus foi Abraão, né, ele falou que reis sairiam da geração de Abraão. E aqui a gente já observa que realmente já começou a surgir reis, que eram os chefes. Todos esses chefes que a gente leu aqui na Bíblia, eu fiz questão de ler esses nomes, que eu poderia ter pulado, falava que isso aqui era genealogia, que não tinha muita importância. Mas eu fiz questão de ler para que vocês saibam que esses chefes, esses nomes, todos que eu citei aqui, e que eram chefes, eles eram príncipes, eles eram reis na terra deles. Não era o rei, eles não eram rei de Israel, um só rei. Eles eram rei de toda aquela província onde eles estavam localizados. Da família deles, eles eram rei. E aqui fala: Belã, filho de Beor, reinou em Edom, mais uma vez Edom. O nome da cidade era Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Quando Jobabe morreu, Uzão, na terra de Temanias, reinou em seu lugar. Tá vendo? A herança de rei já foi, né, passando um para o outro. Então é importante observar que aqui eles tinham muitos reis. Já existiam reis antes do povo de Israel pedir um rei só para governar todo Israel. Já existia muito. É como se nós estivéssemos hoje, né, no nosso mundo. Então nós temos muitas nações, várias nações: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
Japão, Alemanha, então temos muitas nações. E todas essas nações fossem reinado por um reino só, por um rei só. Todas essas nações foram reinado por um rei só. Então a gente observa que cada nação tem o seu líder, como eram aqui. Cada nação tinha o seu líder. Então eles se acoplaram todos juntos para fazer um só rei, quando Israel pediu, né, para fazer um rei. A gente ainda vai ler ainda na frente, eu estou adiantando só para vocês terem uma noção do que aconteceu aqui, né, e quando a gente chegar mais lá na frente, você vai entender melhor. Então aqui eles tinham, como hoje nós temos o presidente Lula. O Lula para nós é como fosse um rei, porque ele que manda, ele está no papel de um rei. Ele que manda, enquanto ele governar, ele vai mandar a nação ali. Queira bem ou queira mal, ele vai mandar naquela nação. E assim também surgiram. Eram assim também o povo de Israel. Eles já tinham reis. E o que a Bíblia falou para Abraão, lá no começo, quando Abraão, né, falou que Deus apareceu para Abraão e falou que ia sair muitos reis da descendência de Abraão. Não foi só um, foi muitos. Tanto que a gente leu vários nomes aqui. Todos esses nomes de chefe, quando fala chefe, era um príncipe, era um rei. Aí fala, ó, Belá, filho de Beor, reinou em Edom. O nome de sua cidade era Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Boissa, reinou em seu lugar. E aqui a gente observa que eles iam passando o reinado, não era aquele reinado de família. Porque olha aqui, Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Belá morreu. Jobabe, filho de Zerá, de Boz, reinou em seu lugar. Então, Belá, ele não deixou a descendência dele para o filho reinar em lugar dele, mas simplesmente outro que veio reinar no lugar dele. Tá entendendo? É como se fosse hoje, talvez aqui, se a gente observar essa situação aqui no contexto constitucional do nosso país, nosso país é um país democrático que tem essa liberdade de governos, né, governamental, um país governamental. Aqui você não passa de reinado, porque se fosse assim, os filhos de Bolsonaro, como Bolsonaro era presidente, os filhos de Bolsonaro, quando ele saísse, quando o Bolsonaro morresse, os filhos dele iam herdar, né? Porque a nação, quem governa é rei, assim que funciona, os filhos que vão governando. Mas aqui também surgiu esse tipo de como fala, democracia. Aqui também era uma democracia. Quando Belá morreu, outra pessoa passou a reinar no lugar dele. Aí quando Jobabe morreu, Uzão da terra dos Temanias reinou em seu lugar, tá vendo? Outros, era como se fosse eles tivessem lá uma nação governamental, ia passando para governos diferentes. E quando Uzão morreu, Haddad, filho de Bedade, que venceu Midian no campo de Moabe, reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade era Avite. Quando Haddad morreu, Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. Vamos continuar. Quando Sâmela morreu, Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Quando Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, Adar reinou em seu lugar. A gente observa aqui que era um rito, né, presidencialismo que reinava aqui naquele lugar. Aí a gente vê que por que tem a Constituição, por que surgiu, né, as leis, por que surgiu. Sempre teve um líder para comandar aquele povo, porque senão vira uma bagunça. É necessário ter um líder para comandar a nação.
E vem desde tempos primórdios, desde a época que existiu o mundo, já existia isso. Um governante, uma pessoa tinha que governar. E o nome de sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Meatabel, filha de Matred, filha de Mes-Zaab. E estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes. O chefe Timã, e o chefe Alva, e o chefe Geteté. O chefe Aiolibama, chefe de Elá, chefe de Pison, chefe de Kenaz, chefe de Temã, chefe de Bizar, chefe de Magdiel, chefe de Irão. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Esaú foi pai dos edomeus. Então aquela era uma nação, Edomeu era uma nação que surgiu de Esaú. Aqui a gente já tem eu já dei mais uma dicasinha para vocês do que é o Edom. Então, Edom, ele é Esaú. Edom é Esaú. Ele veio da geração de Esaú. Jacó morava como estrangeiro na terra de seu pai, na terra de Canaã, porque nós lembramos que quando Esaú saiu, quando Jacó chegou na terra do seu pai, Esaú saiu para dar lugar para Jacó ficar lá, porque Esaú ele tinha também muitos gados, como eu comentei. Essas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. E Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice. E ele lhe fez uma túnica longa. Os seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos eles, por isso o odiava e não podia falar-lhes pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, assim eles odiaram mais ainda. E eles lhes disse: ouve o sonho que tive. Nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se curvaram a meu feixe. Então seus irmãos lhe disseram: porventura tu serás rei sobre nós? Ou, porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. A gente observa que tudo que acontece em nossa vida não é um mero acaso. Tudo que acontece em nossa vida já está programado para que aconteça aquilo. A gente observa aqui, e não é de agora não, é de tempos, né? A gente observa aqui que aconteceu isso nos tempos de Jacó. Quem era José? José era um filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. E quando ele era jovem, ele sonhava. Deus revelava as coisas para ele, o que ia acontecer. Este sonho que ele teve aqui com os irmãos dele foi uma revelação do que ia acontecer, que José ia ser grande. Passasse o tempo que fosse, mas José isso ia acontecer. Então nós temos que observar as coisas, às vezes a gente fica, por isso que quando você lê a Bíblia, começa a entender, você vai compreender muitas coisas. Deus te leva para um lugar, Deus te leva para outro, você sofre aqui, você sofre ali. E o que tem que acontecer, aquele caminho, o que tem que acontecer na sua vida, você pode estar onde for. O que tem que acontecer, vai acontecer. Você pode ir para onde for, porque eu creio que nem é você indo, eu creio que é, sabe, o inimigo querendo desviar
os planos de Deus, porque o inimigo também ele conhece os planos de Deus. Então ele querendo desviar, então ele coloca muita pedra no seu caminho, muita pedra no seu caminho. Eu estou falando isso porque nós sabemos a história de José, o quanto esse jovem sofreu nas mãos dos irmãos dele. E quantas pessoas que não sofrem nas mãos dos irmãos. É muita gente que sofre. Eu mesmo sofro muito. Assim, desprezo. É desprezo. Jesus também, ele sofreu. E as pessoas sempre... Mas a Bíblia fala, né, que os nossos inimigos serão os da nossa casa. Então, se você é uma pessoa que tem conhecimento, entendimento de Deus, você não deve ficar assim magoado, triste por essas coisas. Às vezes bate sim uma tristeza muito grande dentro do seu coração, porque você vê os seus irmãos não estão dando valor para você, não conversam com você, deixa você de lado das coisas. Então isso tudo já vem, mandamento de Deus, isso tudo já vem, porque o próprio Deus, ele disse assim, se nós não abandonássemos irmão, filho, pai, mãe, por amor dele, não seríamos dignos dele. Então nós temos que pensar assim, quem é minha família? É seu pai e sua mãe? Seu pai, sua mãe, seus irmãos são sua família, até você pegar a idade maior. A partir do momento que você pegou a idade maior, você não tem família. É incrível isso, mas está na Bíblia. Tem gente que fala assim que o governo, eu ouço muitas pessoas dizerem que o governo Lula vai acabar com a família. Mas nós estamos vendo aqui na Bíblia. Família é até os 18 anos, passou disso, e se for até 18 anos, né? Isso está na Bíblia, gente. Não fica horrorizado, escandalizado com essas coisas? Porque você tem que aprender a caminhar sozinho. Você tem que largar seu pai e sua mãe, porque está na Bíblia. Então você tem que tirar as amarras que ainda, sabe, está te amarrando diante de sua família. Talvez você fique amarrado com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, fica magoado com eles. Mas isso já é bíblico. Nós temos que desamarrar esse laço. Quando a gente larga, sai da barriga da mãe, a gente tira o laço, corta o laço. Tá entendendo? Então tem muitas coisas que nós estamos inocentes, sendo que a Bíblia nos ensina tudo isso. Às vezes você fica triste, magoado, porque um irmão falou isso, um irmão falou aquilo, irmão de sangue, não estou nem falando de irmão de igrejas. Porque se irmão de sangue faz isso, irmão de igreja faz bem pior. Ou não. Quando eu advirto vocês, que vocês têm que viver no espiritual. Vocês não podem viver como fala, no carnal, com sentimentos. A gente tem que viver no mundo espiritual. Porque se você for viver nesse mundo carnal, nesse mundo material, você vai sofrer. Você não vai ter força espiritual para você andar, continuar andando. Porque quem te move não é as palavras lisonjeiras ou as palavras ruins, mas é o espírito. Porque quando você está fortalecido no espírito, quando uma pessoa, um irmão seu te dá uma palavra ruim, irmão de sangue ou irmão de fé, vem com uma palavra ruim para você, você já está, como fala, você já está revestido. Você está fortalecido, o seu espírito. Você vai entender que aquilo
não tem significância. Porque o seu espiritual já está muito mais além do que eles ainda estão. Eles estão bem atrasados. O espírito deles estão bem atrasados. Mas o seu espírito já está num poder elevado. Que você já não sente mais rancor, não sente mais mágoa do que eles falam com você. É nesse sentido que eu falo para você, que eu chamo sua atenção. Nós temos que viver no mundo espiritual. E nós observamos aqui que Deus já estava revelando para José o que ia acontecer há muito tempo na frente. E quem conhece a história sabe o que aconteceu com José e sabe muito bem o que aconteceu com os filhos de Jacó. E sabe muito bem até o que aconteceu com o próprio Jacó. Qual que foi o final de Jacó. Você está entendendo? Quando eu falo para vocês, vamos viver no espírito. Nós temos que viver no espiritual, não é ficar em igrejas, dentro de templos evangélicos, apenas alimentando daquela mensagem que o pastor fala. Porque você ficar só alimentando daquela palavrinha que o pastor fala, você tem um espírito vazio. Qualquer tempestade que chegar perto de você vai te derrubar. Porque você tem que viver o Espírito. Você tem que ser o templo do Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus te alimenta. Quem que tem que te alimentar não é pastor de igreja. Mas é o Espírito de Deus que tem que te alimentar. O seu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo. O próprio Jesus falou. Vocês viram quanto Jesus sofreu aqui com a própria família dele? Porque enquanto você viver nessa de família, gente, por que está acontecendo esses boatos que Lula vai acabar com a família? Isso é porque Lula quer acabar com a família? Ele mesmo já falou que ele não vai acabar com a família. Porque ele é família, ele tem esposa também. A primeira esposa dele morreu. Se ele fosse acabar com a família, quantos filhos que esse homem já tinha por aí? Ele respeita a família. Mas vai acabar com a família? Não vai ser o Lula. Vai ser o próprio sistema de Deus que vai acabar. Que está mostrando para o homem que família, para você se desligar de família, a família ela não traz bem, ela traz mal. A família só é para você gerar. A mulher nasceu só para gerar o filho. Quando ele tiver 18 anos, carregar ele no colo até 18 anos. Depois ele vai se virar, vai formar a família dele. Porque essa confusão toda que acontece no mundo é da família. Aí então você vem falar para mim assim, então a senhora é contra a família. Não, eu não sou contra a família. Mas se a gente ficar observando os ensinamentos de Deus, eu não estou falando de mim, de Deus. Como funcionava? Se não fosse isso, se Deus não quisesse isso que acontecesse com a família de José, era para eles ficar muito unidos. Deus não ia permitir que acontecesse isso aqui. Vamos continuar lendo, que talvez você vá compreender melhor. Então seus irmãos lhe disseram, porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Deus usava José. O Espírito, porque Deus via José uma renovação, uma força muito grande. José já nasceu para isso, para elevar o povo de Israel, para iluminar o povo de Israel, para sustentar o povo de Israel. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. E José era uma criança, ele era um jovem. E ele teve outro sonho, olha, outro sonho, Deus dava sonho um atrás do outro para José. E ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante
de mim. 11 estrelas. Nossa, eu acho que aquele povo, né, deve ficar mordido com José, porque 11 eram os filhos de Jacó. Jacó era 12 com José. José era 12 com ele mesmo. Então, olha aqui, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quem era o sol? Jacó. Nossa, muito forte. O pai, a mãe e os irmãos se curvarem diante de um jovem novo. E ele contou ao seu pai e aos seus irmãos, e seu pai o repreendeu. Ele disse: que queres dizer com este sonho? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar diante de ti, com o rosto em terra? Ele teve o sonho, foi revelar para o pai e para a mãe, e eles ainda condenaram ele. Deus estava revelando. É o que acontece com a gente quando você tem um sonho com alguém da sua família, com alguém, eles... Não, comigo não acontece isso. E o que aconteceu aqui? Jacó, ele não foi humilde. Ele simplesmente repreendeu José. E ele amava José, mas ele repreendeu José. E seus irmãos o invejavam, mas seu pai conservava isso na memória. Jacó, ele tinha isso. Pô, meu filho falou que eu vou me curvar diante dele. Eu, a mãe dele, os irmãos dele. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos apacentam em Siquém. Vem, pois, eu te enviarei a eles. E este lhe respondeu: eis-me aqui. E Israel lhe disse: vai ver os teus irmãos se estão bem, e se o rebanho vai bem, e traze-me uma resposta. E ele enviou do vale de Hebrom, e este foi a Siquém. Um certo homem o encontrou e viu que ele andava errante pelo campo. E o homem lhe perguntou: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me onde eles apacentam o rebanho. E o homem disse: foram-se daqui, pois ouvi que eles disseram: vamos a Dotã. E José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. E eles o viram de longe. E antes que eles se aproximassem deles, nasceu neles uma má intenção para o matarem. Olha só. Tanto que Deus fez com que os filhos de Jacó, os irmãos, os próprios irmãos de José, matassem José. Então, se sua família tem ódio de você, seus irmãos têm ódio de você, não se assusta com isso. Isso é mistério de Deus. Isso é para o nosso crescimento. Isso Deus está nos dando um aviso. Olha, isso aconteceu com José. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com vários outros. Abraão mesmo, a Bíblia fala que Abraão teve que sair do meio da parentela dele, dos parentes dele, do pai, da mãe, dos irmãos dele. Ele teve que sair. Que Deus tirou ele, sai da sua parentela. Às vezes você vem de uma nasce, né? Às vezes você pergunta: então por que eu nasci dessa família? Nós mulheres somos usadas para trazer apenas a criação ao mundo, criar. Nós somos tão valorosas de trazer ao mundo os filhos que Deus quer trazer aqui para essa terra. Então, quando eu falo para você que o mundo espiritual tem muitos segredos que está longe do nosso entendimento, e nós temos que procurar esses segredos, que a Bíblia fala que ele vai revelar para os fiéis. Nós temos que procurar esses segredos. Essa aqui é um segredo. Por que desde aquela época já existia essa rivalidade entre irmãos?
entre pai e entre filhos, não é de hoje. E tem uma passagem na Bíblia que nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é todo mundo que vai reinar no céu. Não é. Eu chamo a sua atenção, por isso que eu chamo a sua atenção. Eu já fui maltratada, as pessoas me maltratam, falam que eu sou santa. Não, gente, eu chamo vocês a uma santidade, porque não é todo mundo que vai subir para o céu. Muitos, o que é muitos? São chamados, mas poucos escolhidos. O que é muito e o que é pouco para você? Então nós temos que observar essas palavras, observar esse ensinamento, porque por isso que eu fiz questão de ler a Bíblia assim pausadamente, para que você venha a compreender, venha a entender os mistérios do reino de Deus. Você já nasceu nesse mundo programada para nascer. Você não veio porque foi um descuido do seu pai, da sua mãe, não foi. Você já veio programada para viver nesse mundo. O próprio Jesus, quando ele foi curar o paralítico, vieram para ele e perguntou quem pecou, ele ou o pai ou a mãe dele? Ele, o pai ou a mãe dele? Aí o que Jesus respondeu? Não foi o pai nem a mãe, mas ele veio para glorificar o reino de Deus. Ele veio para que Deus fizesse, para que Jesus fizesse esse milagre e para que todos acreditassem que Jesus é o Filho de Deus. Um homem, muito tempo, nasceu para que Jesus encontrasse esse homem, para que Jesus curasse esse homem, para que o Evangelho de Cristo fosse proclamado. Você está entendendo? Ah, então eu fui usada, talvez você é um paralítico, eu não sei quem você é. Então não reclame porque você veio a esse mundo dessa forma. Tem um mistério. Tenta procurar saber de Deus esse mistério. Por que eu sou assim? Por que eu nasci assim? E Jesus ele nos revelou algo que nós temos que acatar essa palavra dele. Não, nós temos que acatar todas, mas uma palavra que ele falou que nos chama muita atenção e tem tudo a ver do que eu estou falando aqui com vocês, é quando ele falou que nós não devemos pensar no dia da manhã, que o dia do amanhã não pertence a nós. Porque está programado o nosso dia aqui, o nosso tempo aqui, a nossa hora. Quantas vezes eu já vi testemunho de pessoas dizendo que elas morreram e ressuscitaram, né? Pessoas que já morreram e ressuscitaram, e elas relatam que quando elas morreram, uma multidões de anjos vieram ao encontro dela. Levaram elas para o céu, mostrou tudo lá e depois elas voltaram. Quantas pessoas que já me disseram isso? Então, irmão, tem muitos mistérios. Nós precisamos entender tudo isso. Nós não podemos viver nesse mundinho material, porque que é muito, muito pequenininho. Nós temos que observar, por isso que eu falo para vocês, talvez você fale, mas por que veio contando toda essa história? Essas histórias é a chave do nosso tesouro. Essa história, se você dá mais atenção nessas histórias, é o caminho que leva você ao reino de Deus, ao encontro com Deus, que você vai voltar para Ele, que a própria palavra diz. O Espírito volta para Deus, porque Deus que deu o nosso Espírito para nós. Vamos continuar. E eles os viram de longe, e antes que eles se aproximassem deles, nasceu deles uma má intenção para o matarem. E uns diziam uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Agora vamos, matemo-nos e joguemo-nos num poço, num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou
e veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben ouviu isso e salvou das mãos deles, e disse: não o matemos. E Rúben lhe disse: não derrameis sangue. Lançai-o neste poço que está no deserto, mas não ponhais a mão nele, porque intencionava salvá-lo das mãos deles e restituí-lo ao seu pai. Quando José chegou aos seus irmãos, estes o despiram de sua túnica, a longa túnica que estava sobre ele. E eles o tomaram e lançaram no poço, mas o poço estava vazio, não havia água nele. Quando eles se sentaram para comer pão, eles levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam perfumes, bálsamos, mirra, que iam levar ao Egito. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito teremos se matarmos nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas para que nossa mão não seja sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos aceitaram sua proposta. E quando os comerciantes midianitas passavam, tiraram José do poço e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e eles o levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava no poço, e ele rasgou suas vestes. Rúben, ele tinha um grande temor. Ele era diferente dos irmãos dele. É como numa família, sempre tem pessoas que são diferentes, não são. Então, cada um de nós tem o nosso espírito, tem a nossa convicção, porque nós somos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Tá entendendo? E ele voltou aos seus irmãos e disse: o menino desapareceu, e eu aonde irei? E eles tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica longa, mandando levá-la ao seu pai e dizendo: encontramos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a veste de meu filho, um animal selvagem a devorou. José foi despedaçado. E Jacó rasgou as suas vestes e pôs um saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Olha a maldade dos filhos de José que fizeram com ele. Olha, eles não tiveram pena do próprio pai. Olha a maldade, por isso que eu falo para vocês. E eles não eram um só. Eles eram 11. Podia ter chegado para o pai e falar: pai, olha, aconteceu isso com José. José, o senhor pode ficar tranquilo, José está vivo. Ele foi vendido. Mas não apareceu um. Olha como que eles estavam tão, sabe, com o coração tão trevoso, né? Não apareceu um para chegar para José e falar. E se levantaram todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Olha a cara de pau desses filhos. Todos os filhos foram consolar José. Não, papai. Mas ele não quis ser consolado e disse: com choro descerei ao Seol para meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Mas os midianitas o venderam no Egito a Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda. Vamos parar por aqui? Irmãos, olhem como que a família é terrível. Então nós não devemos confiar em nossa família. Então família trai. Família talvez esse boato que tá falando que Lula vai acabar com a família. Talvez esse boato já vem de Deus. Acabar com a família porque Deus não aguenta mais. É desde dessa época de Jacó. Muito bem antes de Jacó já existir. Você vê 11 filhos. 11 filhos ter a cara de pau. De chegar num pai e consolar o pai. Porque eles mesmos fizeram. Nenhum dos filhos tiveram a honra, a sensatez de chegar e falar: papai, José não está morto. José ele foi vendido como escravo. Nenhum deles. Porque José tinha muitos bens.
Nenhum filho precisava ficar escravizado na época. Mas aconteceu isso. E isso veio tudo por quê? Veio por parte de Deus. Porque nós temos um caminho a traçar. Todos nós temos um caminho a traçar. Então nós temos que lutar. Lutar com todo o sangue. No sentido espiritual. Eu não estou falando lutar com tirar sangue de ninguém, não. Lutar com todo o sangue no sentido espiritual. Você e Deus. Para combater todos os espíritos trevosos. Para vocês estar ao encontro, ser digno de Deus. Não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus. Não é. A Bíblia fala que são poucos. São poucos. Enquanto você viver nessa marra, né, de igrejas, quantas vezes, irmãos, quantas vezes, é lamentável você ouvir, mas quantas vezes eu ouço pessoas dizer que se acabar a igreja, ele morre espiritualmente. É lamentável. É lamentável, é lamentável, é lamentável. Porque a igreja tem que ser você. Você tem que ser a igreja. Deus tem que habitar no teu corpo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus tem que habitar no teu corpo. Deus tem que estar junto do teu lado, te aconselhando, te dando vitórias, ensinando você a viver nesse mundo. Porque se você não tiver Deus, a Bíblia fala que é melhor não ter nem nascido. Então, se você ainda está nessa espiritualidade, que se você não estiver dentro da igreja, você não vai ser fiel a Deus, conserta. Começa a rever seus pensamentos. Começa a buscar mais. Quando eu falo, gente, busca o mundo espiritual. Conheça o mundo espiritual. Tantos os espíritos trevosos, como que eles agem. Procura saber. E como os espíritos de Deus te ajudam. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre espíritos. Eu e os espíritos. Procura no meu canal que você vai encontrar. É uma lição de vida, é uma lição de vivência. Porque enquanto você viver nesse mundo material, você vai sofrer muito, porque você não tem espírito te ajudando. Você não tem um espírito da luz te orientando. Então eu deixo aqui essa mensagem para você. Se você gostou, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá joinha, para a gente crescer juntos. E não perca o próximo estudo, que vai ser o Salmo 38. Salmo não, Gênesis 38. Fiquem com Deus, uma semana abençoada que se inicia, né? Que nós já estamos no sábado, hoje é sábado, hoje é dia 5. Estou gravando esse vídeo dia 5 de novembro de 2022. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. E que cada dia nós possamos estar mais próximo de Deus. Até o próximo. Um forte abraço.